Convido você a abrir a sua Bíblia, Novo Testamento, Filipenses capítulo 1, versículo 18. Filipenses capítulo 1, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo foi levado à cidade de Roma, ele ficou preso, por mais ou menos 2 anos, e enquanto ele estava preso, escreveu cartas a várias igrejas, e uma delas é a carta aos filipenses, aos crentes em cidade chamada Filipos, na Macedônia. Filipenses capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Na linguagem de hoje, diz o seguinte: mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Já no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo menciona pessoas que estavam pregando o Evangelho, Cristo, por motivos falsos, por maus motivos. Quem eram essas pessoas, a Bíblia não especifica. Mas sabemos que eles faziam isso, pregavam o Evangelho corretamente, mas por motivos interesseiros, por motivos não puros, talvez em busca da própria vanglória, fama e talvez interesses econômicos. Mas o apóstolo Paulo define aqui, dizendo que não importa qual seja o motivo, seja bom ou ruim, interesseiro, porque o que importa de verdade é que o Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado. Ao estudar essa palavra, eu tive que fazer algumas perguntas para mim mesmo, e relembrando tempos passados. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: quais eram meus verdadeiros motivos, que me trouxeram até o dia de hoje? Por qual motivo eu me tornei cristão? Por qual motivo eu continuei nessa jornada espiritual? Por qual motivo eu me tornei missionário e qual motivo eu me tornei pastor? Então eu voltei para a minha infância. Eu frequentei a igreja desde pequeno. Me lembro quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu gostava de ir à igreja. Não porque eu amava aquela igreja, não porque eu entendia quem era Jesus Cristo, nada disso. Eu ia naquela igreja, pensando agora, me lembrando dos velhos tempos, porque havia naquela igreja um professor que era muito bom em contar histórias. Eu adorava ouvir histórias. Então, eu ia naquela igreja porque eu queria ouvir as histórias contadas por aquele professor, por aquele homem. Memorizava versículos, sim, muitos versículos. Hoje eu já esqueci boa parte deles. Mas não porque eu amava a palavra do Senhor, porque quando memorizava, eles davam um brinde, lápis, sei lá, bolacha, chocolate e assim por diante. Quando eu vim para cá, para o Brasil, aos 12 anos de idade, eu frequentei esta igreja. Eu adorava vir à igreja. Se eu pudesse vir, eu viria até no dia da semana, todo dia, porque eu adorava brincar. Eu brincava e corria para lá e para cá, feito uma barata tonta aí, aqui nessa rua aqui, dia inteiro, desde manhã até a noite. Também gostava de jogar bola, futebol, vôlei e assim por diante. Eu gostava de brincar. Então eu frequentava essa igreja, não porque eu queria ouvir o sermão do pastor, a maioria das vezes eu cochilava, mas eu gostava de brincar com meus amigos e tudo mais. E quando eu atingi certa idade, já na época de mocidade, eu participei pela primeira vez de uma jornada missionária, assim como 2 grupos hoje serão enviados a diferentes campos missionários, Maranhão e Sergipe. A primeira jornada missionária da qual eu fiz parte foi um grupo de jovens da mocidade indo para Maranhão, uma cidade chamada Estreito de Maranhão. Aí eu perguntei, por que eu participei dessa jornada missionária, Primeiro pela curiosidade, eu nunca tinha participado de uma jornada missionária, eu queria saber o que ia acontecer lá. O segundo grande motivo é que hoje é minha esposa, Érica, mas naquela época era minha namorada. Como eu sabia que ela ia também, eu queria acompanhá-la.
ficar 7, 10 dias junto com ela seria um motivo de grande alegria para mim. Mas foi lá que eu fui desafiado, né, pelo meu querido Deus, e acabei me tornando médico missionário. E se alguém me perguntar qual foi o motivo que levou você a se tornar um missionário, um médico missionário, eu não poderia responder para vocês de que Cristo sendo pregado fosse meu único motivo, né, o único motivo que me levou a me tornar. Porque, de certa forma, eu também buscava um pouco de vanglória, né, pensando agora, né, lembrando dos tempos passados. Eu queria mostrar para os jovens, porque eu era professor da escola dominical, eu queria mostrar para os jovens, principalmente, que eu era bom, um bom cristão, né, que eu não era aquele que só sentava, ouvia, discutia a palavra do Senhor, mas aquele que praticava na vida. Então eu queria, de certa forma, sei lá, causar impacto, né, emocionar as pessoas, para mostrar que eu era realmente um cristão devoto, consagrado. Um pouco de heroísmo também estava envolvido nisso. Muitas boas obras eu pratiquei em nome de Deus, mas eu pergunto para mim mesmo, qual era o verdadeiro motivo que me levou a praticar as boas obras em nome do Senhor Jesus Cristo? Se realmente eram aqueles motivos saudáveis, né, que realmente agradavam o coração de Deus, eram meus motivos particulares, interesseiros, que eu muito bem disfarçado escondi lá no fundo do meu coração. Eu queria perguntar para você também, né, qual foi o motivo que trouxe você para cá? Qual foi o motivo que levou você a continuar nessa jornada espiritual? Por que você está fazendo parte dessa comunidade de fé? Uns anos atrás, eu me encontrei com uma senhora coreana, lá no Bom Retiro. Claro que não posso mencionar nem nome onde ela trabalha, mas ela disse uma coisa interessante, né? Que ela não fazia parte de nenhuma igreja. Todo domingo ela escolhia uma igreja para ir. E o critério que ela utilizava era cardápio do almoço daquela igreja. Então ela ligava, né, segundo o testemunho dela, diz que ela ligava para igrejas da comunidade, da colônia coreana, para saber qual era o cardápio do almoço. Então aquele que oferecia melhor cardápio, ela escolhia para ir. Ela disse que para a igreja Yaná nunca liga porque o cardápio nunca muda, é sempre o mesmo. Você está contando mentiras, né? Não, eu estou contando uma história verídica. Tá? Então, há motivos e motivos que uma pessoa, né, encontra, né, para fazer parte de uma comunidade de fé. Alguns estão aqui porque querem ampliar, digamos assim, sua rede social, né, com fins comerciais, né, gerenciar clientela, né, para ajudar a vender seus produtos e assim por diante. Alguns estão aqui por motivos políticos. Eu já conheci alguns homens que vinham na igreja para se tornar presbítero, achando que presbítero é um cargo de honra, de respeito, tal. Algumas senhoras vinham na igreja e serviam a comunidade para se tornar conselheiras, né, achando que ser uma conselheira é um cargo de honra, né? E quando ele não era eleito, ele mudava de igreja. Ia a uma igreja menor e acaba se tornando presbítero daquela igreja. Na época de férias das crianças, os pais ligavam para as igrejas para saber quando ia ser o retiro. Então ligava para tal igreja, quando vai ser o retiro das crianças? Dia tal até tal dia. Então ele manda as crianças. Depois liga para outra igreja, retiro, semana seguinte, manda para lá, vai indo.
É por esses motivos muito, a nosso modo de entender, muito pessoais, humanos, as pessoas vêm à igreja, fazem parte da comunidade, em busca de benefícios materiais e benefícios físicos. A pergunta que eu faço é a seguinte, né? Será que Jesus aceita nós, que somos atraídos, né, por Ele, com esses motivos tão humanos, físicos, materiais? Será que Jesus não sabe que nós estamos aqui com esses motivos, segundo o que nós acabamos de ler, por esses motivos falsos, maus, interesseiros, impuros? A resposta para essa pergunta é clara. Sim, Jesus aceita, mesmo sabendo dos nossos motivos que não são condizentes com a vontade dEle. Porque ninguém tem motivo puro, já no começo. A gente fala em glorificação, a gente fala em justificação, a gente fala em santificação. O que é isso? É o processo pelo qual nossos motivos, inicialmente maus, falsos, vão se tornando motivos bons e verdadeiros ao longo da nossa caminhada espiritual. Talvez estão aqui alguns em busca de parceiro, em busca de mulher, homem com que se casar. Mas mesmo sabendo de tudo isso, Jesus abre seus braços bem amplamente e recebe cada um de nós. Jovens estão indo, né, aos campos missionários, né, nessas jornadas que serão promovidas já nessa semana e na outra também. Me lembro muito bem que nem todos têm motivos verdadeiros para participarem dessas jornadas. Quando eu trabalhava como missionário na cidade de Teresina, Piauí, uma vez nós recebemos um grupo de jovens, e havia um diácono naquele grupo, e que durante a sua permanência naquele campo missionário, ele foi pego em flagrante, fumando cigarro, no quintal da casa do missionário. Aí o missionário ficou surpreso, né? Irmão, puxa vida, tem tanto lugar para fumar e você vem fumar aqui no campo missionário, e justamente no quintal da minha casa, dando mau exemplo. E aquele diácono até foi muito sincero. Ele falou assim, eu estava lá presente, ele falou assim: pastor, na verdade, eu vim junto com esses jovens nessa jornada missionária porque eu queria deixar de fumar. Talvez estando aqui no campo missionário, alguma inspiração, sei lá, alguma revelação acontecesse e que me tomasse conta, né, e que me impedisse de fumar, que eu deixasse de fumar. Bom, encurtando a história, isso não aconteceu. Ele voltou para São Paulo, voltou para cá, fumando. Com isso eu quero dizer o seguinte: nós temos motivos, dos mais variados motivos, muitas vezes falsos, não cristãos, muito interesseiros, que nos movem a praticar boas obras, praticar obras em nome do Senhor Jesus Cristo, e até ajuda, né, a gente ajuda a avançar o Evangelho. Se lembra daqueles homens que vieram trazer um paralítico e puseram-no diante do Senhor, e o Senhor elogiou a fé desses homens? Qual foi o motivo que levou esses homens a procurarem Jesus Cristo? Será que esses homens procuraram Jesus porque eles sabiam que Ele era Messias, vieram adorá-lo, cultuá-lo, render glória ao Senhor? Nada disso. O motivo único, principal, pelo qual eles vieram na presença do Senhor, era em busca da cura. Mas é isso que eu percebi enquanto eu trabalhava no campo missionário. Não é porque era curado que uma pessoa
aceitava Jesus. Veio em busca da cura. E, por sorte, acabou encontrando Jesus. Era a coisa mais comum que acontecia. Tinha um irmão que vinha na igreja porque, como eu já tinha falado uma vez, o bolo que a Samonim fazia era tão gostoso que ele vinha só para comer aquele bolo, um pedaço de bolo. Bom, ele veio em busca de um pedaço de pão, mas ele acabou encontrando o pão da vida, Jesus. É a coisa mais comum que acontece. Aquela mulher samaritana sedenta veio tirar a água do poço, mas acabou encontrando a água viva, Senhor Jesus Cristo. Todo mundo procura Jesus em busca da satisfação de suas necessidades físicas e materiais. Jesus, mesmo sabendo disso, não repreendeu, até elogiou. Nunca repreendeu dizendo que seus motivos são impuros, interesseiros. Ele não falou nada disso, simplesmente ele aceitou as pessoas que se aproximavam dele. Se a gente for olhar Mateus capítulo 19, há uma cena onde os pais trazem suas crianças para serem abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. E os discípulos acharam que isso era importuno, estava incomodando o Senhor Jesus Cristo. Então, impediram as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus, ao contrário da expectativa dos discípulos, diz para deixar as crianças virem até ele, para não impedirem. E ele diz que o reino dos céus, pertence aos que são semelhantes a essas crianças. Irmão, eu faço essa pergunta para você. Por que uma criança se aproximaria de um adulto? Por que uma criança se aproximaria do Senhor Jesus Cristo? O que a criança quer? Ele veio glorificar o Senhor Jesus Cristo? Uma criança de 2, 3 aninhos veio se arrepender dos pecados e choramingar ou chorar em prantos e pedir perdão do Senhor? Nada disso. Uma criança pequena se aproximou do Senhor Jesus porque ela queria ganhar alguma coisa. Talvez, sei lá, comida, bolacha, chocolate, um abraço, talvez, quem sabe, um brinquedo. E Jesus afirmou que aqueles que são ou se comportam como crianças, como estas, que vêm ao Senhor Jesus Cristo em busca de coisas, são essas pessoas que vão conquistar o reino de Deus. Talvez os motivos não sejam tão bons agora, mas Jesus tem certeza de que esses motivos, não tão bons agora, vão acabar se tornando em verdadeiros motivos. E assim nós estamos aqui hoje, cada um com seu motivo particular, interesseiro, escondido, por trás desse semblante tão santo. Lucas capítulo 15 traz a história, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo quase que arrancou, quase que confiscou, de maneira forçada, uma parte da herança do seu pai. Ele gastou tudo, desperdiçou e se tornou pobre, mendigo, comendo comida que era para porcos. E a outra pergunta que eu faço para você é a seguinte: por que o filho pródigo voltou para a casa do seu pai? Porque ele teve saudade do seu pai? Não, porque ele estava com fome. Interesse pessoal era seu principal motivo. Ele sabia que pelo menos na casa do seu pai havia servos que comiam de maneira farta. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? O que o texto diz. E ele, quando ele se apresentou diante do seu pai, ele diz: pai, por favor, trata-me como um dos teus empregados. O filho pródigo voltou para o seu pai, não porque ele sentia saudade dele,
Claro que ele deve ter se arrependido um pouco do que ele fez, mas ele estava com fome. Ele veio para satisfazer suas necessidades físicas e materiais. Pai sabia disso, mesmo assim, pai o abraçou, se alegrou, o recebeu e disse para os seus empregados: olha, esse filho estava morto e agora voltou à vida. Esse filho era perdido e agora foi achado. Portanto, vamos festejar, vamos festejar. O pai sabia que o filho pródigo tinha voltado por motivos não tão bons, mas mesmo assim o aceitou, o abraçou e se alegrou com o retorno dele. Se a gente for discutir aqui em termos de motivos, o apóstolo Paulo que escreveu esta carta aos Filipenses, poxa, o motivo dele não era nem mau, era maligno. Por quê? Porque ele estava em direção a Damasco. Para fazer o quê? Com que propósito? Com que motivo? Para pegar os cristãos e matá-los. O motivo dele era maligno, era contra o cristianismo. Mesmo assim, Jesus fez questão de se apresentar diante dele, fez questão de ter um encontro pessoal com ele. Diz a palavra que o apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo, Saulo, né? Ele estava presente quando o diácono Estevão morreu apedrejado. Isso significa que ele também participou nesse ato. É um homem de motivos malignos, anticristãos. Mesmo assim, Deus não o rejeitou, o aceitou, o abraçou e transformou seus motivos falsos em motivos verdadeiros. Portanto, o apóstolo Paulo declara: não importa se o motivo é bom ou ruim, é importante que o Cristo esteja sendo pregado. O coração de Jesus, para mim, é que nem um mar, que nem um oceano. O oceano aceita todas as águas. O oceano aceita todos os tipos de água. Águas, né, de rios, águas de chuva, água de esgoto, água limpa, água suja, água contaminada, não importa. O mar, o oceano, aceita tudo. No começo, parece que aquela água que vem do esgoto esteja contaminando as águas do mar. Mas com o tempo, com o passar do tempo, paulatinamente, gradativamente, todas aquelas águas acabam se tornando águas salgadas do mar. Vira sal. E esse é o trabalho que Jesus, esse é o trabalho que o Santo Espírito que habita em nós faz. Transformar nossos motivos, inicialmente impuros, inicialmente interesseiros, em interesses santos, interesses verdadeiros, interesses puros. Essa é a autoconfiança que Jesus tem em transformar nossos motivos falsos em verdadeiros. Não é à toa que Jesus orou assim a seu Pai, Deus celestial. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Essa foi a declaração clara, retumbante do Senhor Jesus Cristo. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Na verdade, irmãos, não cabe a nós tentar julgar se o motivo de um fulano ou o motivo de ciclano é bom ou ruim. Para começar, nós não temos essa capacidade. Nós podemos saber o que se passa no fundo do mar, mas jamais saberemos o que se passa na mente, no coração de uma pessoa. Nós não temos essa capacidade. O único ser que tem essa capacidade de julgar até os motivos mais profundamente escondidos no coração de uma pessoa é Deus, só Ele. Vamos dar uma olhadinha no versículo. Primeiro livro de Crônicas, 28, 9 diz o seguinte: pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Tão somente sabe o que se passa
dentro de nós o que a nossa mente está pensando, quais são os verdadeiros motivos. Mesmo assim, nós somos tão ousados, né, em querer julgar e adivinhar e deduzir o que se passa no coração de uma pessoa. Tentar extrapolar os motivos das pessoas. E a gente perde tanto tempo com isso que acaba não usufruindo dessa grande alegria de o Evangelho avançar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Versículos 1 e 2, para começar. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Muito bom, olhem para mim. A Bíblia diz para não julgar, para que eu não seja julgado. Olha, mas veja uma coisa. Se não julgar, a gente não vai conseguir manter a ordem social. Vai quebrar a justiça social. O cara comete um erro, mata alguém, rouba, faz a maior besteira do mundo e a gente faz de conta que não viu nada, faz vista grossa, não julga para não ser julgado. Muitas pessoas serão injustiçadas nesse processo. Claro que nós temos que julgar. Às vezes nós temos que condenar. Temos que até punir para manter a ordem social, para manter a paz aqui na comunidade. Portanto, quando Jesus diz para não julgar, para não serem julgados, nós precisamos perguntar, que tipo de julgamento a qual o Senhor Jesus está se referindo? Julgar atos, julgar ações, julgar atitudes, julgar obras, isso sim, nós temos que fazer. O que não pode julgar são os motivos das pessoas. Para começar, você não sabe quais são os motivos que moveram aquela pessoa a praticar tal ato. Mas o que nós fazemos é deduzir, extrapolar, julgar os motivos de uma pessoa que são invisíveis. Vamos continuar com o versículo 3, 4, 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muito bom, meu interesse agora não é interpretar esse versículo, mas eu quero que você tenha atenção a um simples fato. Por que Jesus contou uma comparação, uma metáfora, usando esses elementos? Olho, cisco, viga. Porque o olho é a parte mais sensível do corpo humano. Basta ter uma pequena sujeirinha, qualquer coisinha no olho, isso incomoda demais. Faz seu olho arder, até doer. Julgar algo que o irmão fez, e a seu modo de entender esse ato que ele cometeu foi errado, sim, você tem que julgar, você tem que chamar atenção. Mas o que você não pode fazer é tentar adivinhar e julgar os motivos que o levaram a praticar esse ato. Tentar mexer com motivos alheios é como se você estivesse mexendo com o olho dele. É muito sensível, muito sensível. No entanto, é o erro que mais os pais, incluindo a mim, cometemos, do que tange ao trato aos nossos filhos. O filho fez uma coisa errada, e ele tenta explicar, você nem quer ouvir. Eu já sei por que você fez isso, eu te conheço.
Eu estou olhando aqui, ó, teu coração já. Tudo que se passa na tua mente. Como se você fosse um Deus, adivinhando, extrapolando, deduzindo o que se passa na mente de um outro ser humano. Quando você não tem capacidade para isso. Apontar erro dos outros, tentar corrigir, isso tem que ser feito. Principalmente em relação aos nossos filhos. Mas tentar adivinhar os motivos que o levaram a fazer isso, isso não. Não cabe a nós fazer isso. Alguém aqui dentro da igreja te deixou de cumprimentar ao se cruzarem aqui no corredor, por exemplo. E você o chama. Vem cá, filho. Você me viu e não me cumprimentou. Isso é errado, né? Diga oi, não, diga alguma coisa, tá? Ótimo. Você está instruindo o jovem a ter uma boa educação. Agora, se você parasse por aí, seria ótimo, mas você acrescentar uma coisa, uma outra frase. Você fez isso porque você me despreza, não é? Você não me respeita, não é? Isso já é deduzir, isso já é extrapolar, já querer adivinhar o motivo pelo qual ele não cumprimentou ou deixou de te cumprimentar. Marcou o encontro, o cara chegou 30 minutos atrasado. Claro que você tem que chamar a atenção dele. Olha, amigo, está errado, filho. Se você marcou, você tem que vir na hora certa. Não faça isso mais. Ótimo. Mas você não se contenta com isso e acaba acrescentando mais uma frase. Você chegou atrasado de propósito, não foi? Porque você não me respeita. Isso é falta de respeito. Você sempre faz isso comigo. Aí já é extrapolar. Tentar deduzir e adivinhar alguma coisa que realmente não aconteceu. Pode ser que aquela pessoa realmente tivesse algum motivo justo para chegar atrasado. O tráfego estava muito ruim, sei lá, aconteceu alguma coisa no percurso, né? Mas você não quer ouvir, você já quer julgar. É isso que a Bíblia diz para não fazer. Portanto, quando algum irmão está servindo aqui na igreja, sei lá, dentro, fora da igreja, fazendo alguma coisa, e você vê o que ele faz e não te agrada, por favor, né, não perca tempo em querer julgar, né, o motivo que está por trás de tudo isso. Pode ser que seja bom ou pode ser que seja ruim, mas não cabe a você julgar. Importante é que o Cristo está sendo pregado. Quem vai julgar se os motivos eram ruins ou bons é Deus, deixa para Ele. Outro erro que nós cometemos, com certa frequência, não é sobre motivos, mas sobre métodos. A pessoa ser diferente de mim, ou trabalhar, servir de maneira diferente da minha maneira, incomoda. Aí você fica lá, né, querer julgar e assim por diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, o João, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, uma vez se apresentou diante do Senhor e diz assim: ó Senhor, eu estava andando na rua e vi um rapaz, um homem, expulsando o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu percebi que ele não faz parte do nosso grupo. Então, o que eu fiz? Eu o impedi de continuar, né, a praticar, né, essa obra. E ele estava todo assim confiante de que Jesus iria elogiá-lo. Mas não foi isso. Jesus falou para ele: não o impeçam, deixe ele fazer. Porque se não é contra vocês, ele é a favor de nós. É isso que acontece muito frequentemente na igreja, né? Só porque o irmão, né, fala ou age diferentemente de mim, serve de maneira diferente de mim, você fica aí mais atento, não no avanço do Evangelho, não no fato de que o Cristo está sendo pregado, mas mais
na maneira dele de falar, na maneira dele de servir, na maneira dele de cantar, na maneira dele de pregar, na maneira dele de fazer isso ou aquilo. E você acaba perdendo aquela alegria proporcionada pelo avanço do Evangelho. Portanto, o apóstolo Paulo diz, o mais importante, o importante, é que Cristo esteja sendo pregado. Foi isso que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. Deixa ele continuar com o seu ministério. Ele está fazendo a coisa certa. O mais importante é que o Cristo esteja sendo pregado. Irmãos, uma pequena revisãozinha que eu quero fazer para encerrar. O Evangelho, o Cristo pode ser pregado sob 3 formas diferentes. Cristo pode ser pregado pela proclamação, pela persuasão e pela prática de boas obras. Tá? Então, há aqueles irmãos que, no meio da rua, fica chamando a atenção de todo mundo, Jesus é nosso Senhor, não sei o que e tal. Aqueles que ficam distribuindo, panfletos, de evangelização e tal, são pessoas que estão pregando Cristo por meio da proclamação. Mas sempre tem algum outro cristão que acha que isso é feio. Isso aqui difamando o nome do Senhor Jesus Cristo, não é assim que evangeliza as pessoas e tal. Deixe eles fazerem o trabalho deles. Deixe eles fazerem o trabalho deles. Você devia abençoar aquelas pessoas. Afinal de contas, estão fazendo. Os motivos eu não sei. Talvez sejam pela fama, pela sua própria glória, eu não sei. Quer se tornar famoso, não sei. Motivos eu não sei. Não cabe a mim julgar os motivos dessa pessoa. Mas está proclamando o nome de Deus. Cristo sendo pregado, então deixa. Segunda maneira pela qual o Evangelho é pregado é pela persuasão. É assim como Jesus entrou em contato com aquela mulher samaritana que veio tirar a água do poço. Ele conversou, tentou explicar e acabou persuadindo aquela mulher a aceitar água viva. O que acontece no compartilhar em fazendas, assim por diante. E por último, pela prática de boas obras. Aquelas pessoas que praticam caridade, alguma ação social, para transmitir o amor cristão. Essas pessoas também estão tentando pregar o Cristo. Em tudo isso, o que você tem que observar é se o Cristo está sendo pregado, se o Cristo está sendo anunciado. Isso é mais importante. Não cabe a nós julgar motivos ou métodos ou maneiras. Agora uma outra pergunta para finalizar. O apóstolo Paulo disse que, independentemente de motivos serem falsos ou verdadeiros, o mais importante, o que traz alegria para ele é ver Cristo sendo pregado. E eu pergunto para você, Cristo ser pregado é motivo de alegria para você? Vou reformular a pergunta. A maior alegria na sua vida é ver Cristo sendo pregado? Para você o mais importante é ver Cristo sendo pregado? Que nada. Você está servindo aqui na igreja. Aí algum irmão chegou lá e ficou dizendo coisas ruins a seu respeito. Você se sentiu ofendido. Você foi mal entendido. Você foi, de certa maneira, humilhado. O que você faz? Você não quer saber se o Cristo está sendo pregado ou não. Porque para você o mais importante é manter seu ego. E você desiste do ministério, você desiste do trabalho, você desiste de servir a Deus e a igreja. Para você, o mais importante não é o Cristo sendo pregado,
mais importante para você é seu ego. Manter seu orgulho. O que proporciona maior alegria na sua vida? Conta para mim. Incluindo a mim, 99% dos irmãos que são sentados aqui na minha frente vão responder. O que traz maior alegria para mim? Talvez acertar na loto. O dinheiro, saúde de ferro, prosperidade dos meus negócios. Ver meus filhos tendo bons empregos, ganhando bom salário. Isso que traz maior alegria para mim. Você pode me responder categoricamente, sem nenhum pingo de dúvida. E que ver Jesus Cristo sendo pregado realmente lhe proporciona maior alegria na sua vida? Eu não posso responder. Acho que nem você. Mas mesmo sabendo disso, Jesus aceitou cada um de nós. Mesmo sabendo que você está aqui em busca da satisfação dos seus próprios interesses, materiais e físicos, pela prosperidade, mesmo sabendo de tudo isso, Jesus continua abrindo seus braços de maneira ampla e recebe você. E chama você de meu filho, minha filha. Por quê? Porque ele tem certeza, ele tem autoconfiança de que hoje você está com esses motivos falsos, muito interesseiros pequenos, mas com o tempo, esses motivos serão transformados. Motivos que realmente agradam o coração de Deus. Claro que praticar e fazer boas obras em nome do Senhor Jesus Cristo, com bons motivos, é importante. Por quê? Porque disso vai depender a recompensa, o galardão que nós vamos receber um dia lá no céu. Se você pratica boas obras em nome do Senhor Jesus Cristo, mas movidos pelos motivos falsos, suas obras serão que nem madeira, feno e palha, que serão consumidos pelo fogo. É importante que seus motivos sejam constantemente purificados. Porque Jeremias, capítulo 17, 10, diz o seguinte, isso eu gostaria que vocês lessem comigo, bem devagarinho. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Isso é uma grande bênção para nós, mas também é um grande aviso de alerta para nós. Sabe por quê? Antes de Deus recompensar cada boa obra que nós praticamos aqui na terra, Ele vai antes sondar nosso coração. E Ele vai examinar nossos motivos. Ele vai examinar se foi por motivo bom ou por motivo ruim. Só depois desse exame que Ele vai recompensar cada um de nós segundo nossas obras. Portanto, lá vai meu desafio, irmão. Não perca tempo em tentar adivinhar, deduzir, extrapolar os motivos dos outros. Deixa, isso não é com você. É importante que ele esteja ajudando o evangelho a se avançar. Tá bom? Então, não fique lá tentando adivinhar o que se passa no coração dele. Deixa. Cristo está sendo pregado, pessoas estão aceitando Jesus Cristo pelo trabalho dele, amém, aleluia, pronto, acabou. Que ele vai receber recompensa por isso ou não, isso vai depender só mais tarde, segundo o julgamento de Deus. Ele quem vai julgar. Então deixa. Enquanto isso, o que você tem que fazer é autoexame. Procura verificar se seus motivos agora são verdadeiros ou falsos. E são falsos, são interesseiros, então procure transformá-los, segundo a obra do Santo Espírito, em motivos verdadeiros. Você se entregar a Ele. O apóstolo Paulo diz, seja
motivo bom ou ruim, o que importa para mim, o que me traz alegria é que o Cristo está sendo anunciado. Isso é verdade para você? É verdade para você? Ah, como eu gostaria que eu pudesse dizer sim, também, mas ainda não é. Será que Jesus sendo pregado é alegria para você? Pastor, por enquanto ainda não. Eu como pastor, minha vergonha, também não consigo dizer com 100% de convicção, sim, sim. Apóstolo Paulo conseguiu. Eu ainda não estou conseguindo fazer isso, nem você. Mas mesmo assim, Jesus não nos abandona. Ele continua nos abraçando. Calma, filho, calma, filho. Um dia você vai também confessar a mesma coisa que o apóstolo Paulo confessou. E que esse dia chegue logo. Curve a sua cabeça, irmão.